gente conversa agora. Victor da Silva Parício, mais conhecido como Victim, poeta, compositor, escritor, palestrante e empreendedor. Tudo bem, Victim? Tudo bem, é um prazer falar com vocês, viu? Que bom ter você aqui com a gente, trazendo mensagens de esperança, de vida nesse momento tão difícil, né? Victim, vamos entender um pouquinho da sua história. Gostaria de começar, então, você contando um pouquinho quem é o Victor, Victor da Silva Aparecido, mais conhecido como Victim. O Vitinho, hoje ele é um jovem de 20 anos de idade que sonha em ver a taxa de suicídio a zero. O Vitinho, ele é alguém que só ele poderia ser, né? Ele é um poeta, ele é um escritor, é um ser humano, um jovem de 20 anos que teve uma trajetória não tão fácil na vida, com pais divorciados, mas que realmente não desistiu, que sempre almejou o futuro, sempre almejou o sucesso e seus sonhos e nunca olhou para trás, sabe? Sempre mantendo foco e confiando em si e em Deus. E graças a Deus hoje eu posso ter a oportunidade de mandar, mostrar, falar da esperança, dar boas notícias para milhares de pessoas, para milhões de pessoas, e esse sou eu. Você é carioca, Victim? Sou carioca, moro no Rio de Janeiro, na cidade de Teresópolis, região serrana do Rio, muito conhecida pela CBF e pelo frio também. Tem o russo? Ainda tem o russo aí quando desce a neblina? Ainda tem o russo. Tem o russo? Conheço Teresópolis. Que bom. Vitinho, a gente está falando de um jovem que incentiva as pessoas, né? Que traz mensagens de esperança para as pessoas. Agora, traz de uma forma diferente, né? Você é um poeta. Como é que surgiu isso na sua vida? Você sempre foi um poeta? Sempre gostou de poesia? Então, acho que a maioria das pessoas não sabem dessa minha trajetória, do meu eu poeta, digamos assim, mas eu com 11 anos de idade, eu tive um traumatismo craniano e eu quase morri, né? Quase vim a óbito. E em cima daquela cama de um hospital, eu escrevi minha primeira poesia, com 11 anos de idade, já declarando cura sobre a minha vida. E depois, né, teve um período da minha vida e com 18 anos de idade, eu comecei a fazer rap, comecei a batalhar em roda cultural, a batalha de freestyle, né, nessa cultura street, nessa cultura de rua. Mas foi um ano passado, né, em 2019, eu vi que pessoas estavam morrendo, que pessoas estavam com depressão, que pessoas estavam pensando em suicídio, pessoas estavam com crise de identidade, crise existencial. E o que eu poderia fazer por essas pessoas? E então veio a ideia, veio a direção de Deus, de eu fazer, né, as poesias para salvar vidas. Então, o intuito da minha poesia sempre foi e sempre vai ser salvar vidas. Então, a poesia por si só já fala, por si só já é uma massagem na alma, por si só já é um carinho, já é um abraço, e ainda mais com esse propósito, esse intuito de salvar vidas. Então, eu juntei o útil ao agradável e, graças a Deus, tem tocado milhares de pessoas no nosso país. Você tem hoje cerca de 420 mil seguidores na internet, no Instagram, é isso? Isso. E aí utiliza as redes sociais, então, para propagar essa mensagem. É um trabalho que você já faz há quanto tempo? Eu faço esse trabalho já há um ano. Eu comecei em maio do ano passado, com 1.000 seguidores. E de acordo, né, com os meses que foram passando, esse número foi aumentando. Mas desde o início eu nunca fiz por número, mas sempre fiz por vidas. Então, essa é a minha essência, sabe? Se uma pessoa fosse tocada, e se uma pessoa é tocada, o meu trabalho, a minha missão já é concluída, eu já fico satisfeito. Então, eu comecei há um ano atrás com o meu telefone, fazendo poesias de frente para a câmera, com uma estratégia, que é o meu rosto perto na câmera agora, como estou falando com vocês agora, que dá uma sensação de pertencimento, de proximidade e para estar juntinho com quem está me assistindo. Então, foi com essa ideia, com esse intuito, com essa direção de fazer poesia, que há um ano atrás nasceu tudo isso que hoje eu faço e eu nunca imaginei que isso tudo ia acontecer. Então, é realmente algo que me surpreendeu muito, mas que eu fico muito alegre e muito feliz. E o mais legal é ver na minha geração hoje pessoas também fazendo. Eu influenciei muita gente, muitas pessoas, muitos adolescentes também começaram a fazer poesia de frente para o celular, levando a boa mensagem, a boa notícia, a esperança, e eu fico muito feliz por isso.
Isso eu posso dizer que você realmente atinge os adolescentes, porque foi um adolescente que me apresentou a você, e agora não só os adolescentes, né, Vitinho, você atinge o público adulto, adolescente, o público idoso. Como é que é para você percorrer, permear por todas essas faixas etárias? Você consegue pensar em uma poesia para fazer especificamente para cada público, ou vai de forma natural e acaba atingindo todo mundo? Então, primeiramente é uma honra, né, eu conseguir conquistar os 3 públicos, as crianças, os adolescentes, os 4 públicos, as crianças, adolescentes, os adultos e os idosos. Então, eu não penso em idade quando eu vou fazer uma poesia, eu não penso na faixa etária da pessoa que vai ouvir, eu penso em um todo geral. Então, é bem legal porque eu faço uma poesia sobre não desistir, ou sobre esperança, ou sobre amor, e uma criança de 13 anos impactada, como também um idoso de 65, 68 também é. Então, a depressão, o pensamento de morte, né, a pessoa que quer tirar sua própria vida, ela não está resumida apenas em uma faixa etária. Nós sabemos que existe uma faixa etária de maior pico entre os adolescentes, mas que não é uma verdade absoluta. Então, a minha poesia eu consigo tocar desde as crianças até os idosos, até os avós dessas crianças, com a poesia, com a arte. Então, é algo que eu não penso quando eu vou fazer, mas eu tenho a ciência que pode tocar desde criança até o idoso. Falando sobre esse momento de esperança, um momento tão difícil que a gente está vivendo, né, Vitinha? Essa questão de coronavírus, muitas pessoas doentes, alguns perdendo seus familiares, alguns perdendo seus empregos, redução de salário, uma situação, eu diria, até caótica, e é um momento que a gente fala dessa questão de esperança. De todos esses fatores motivacionais que você tem nas suas poesias, hoje, o que você mais foca nesse contexto que a gente tem, então, de pandemia? O meu intuito, no meio dessa pandemia, é mostrar que, no final, tudo vai dar certo, sabe? É que essa pandemia vai passar, que o coronavírus vai passar e que tudo vai dar certo. Então, em forma de poesia, eu tento levar o amor, eu tento levar o abraço. Hoje, nessa pandemia, a gente não pode estar junto com quem a gente ama, a gente não pode abraçar quem a gente ama, a gente não pode beijar quem a gente ama, nossa família, os nossos amigos. Então, eu, como poeta, na minha poesia, eu sou esse abraço que abraça, eu sou esse beijo que beija, eu sou essa comunhão que não está podendo ter. Então, por meio da poesia, eu tento levar isso, tento conectar, eu tento ser a ponte entre duas pessoas que hoje não podem se encontrar. Então, a pandemia veio num momento muito ruim para o nosso país, na nossa nação, com diversos problemas, mas eu creio que o que vai mudar esse cenário, o que vai fazer nós vencermos essa pandemia é a gente aprender a ser humano. Então, que nós possamos ser essa ponte, que eu possa ser essa ponte de amor, essa ponte de empatia, de solidariedade, de comunhão, e tenho certeza que no final tudo vai dar certo. Essa eu tenho certeza e é o que eu creio. Vitinho, de todas as poesias que você já fez, alguma se baseou em algum momento do que você estava vivendo? Sim, sim. Tem uma poesia que eu fiz domingo passado, que o nome é Não Chore, Sorria. Foi em um momento de crise que eu estava. Muitas pessoas não sabem, mas os artistas, eles tentam responder às perguntas que as pessoas fazem. Então, nas minhas crises, eu tiro grandes poesias, lindas poesias, dos meus momentos de angústia, momentos de crise, momentos que eu estou me perguntando quem sou eu, para onde eu vou, momentos por que acontece isso comigo, é da onde eu tiro as melhores poesias, as poesias que mais tocam. Então, a Não Desista, que viralizou, também foi assim. O Não Chore e Sorri é uma poesia que eu lancei há pouco tempo, também foi assim. Tem uma poesia também minha, que o tema é No Final Tudo Vai Dar Certo, que também foi em uma época de crise. Então, para você que está passando por crise, para você que está passando um momento que você não queria passar, saiba que você tem que tirar o melhor daquilo, sabe? Tudo na nossa vida vem para nos ensinar, vem para nos fortalecer, vem para fazer a gente crescer. Então, a gente tem que olhar para o desafio e encarar. Então, a gente não pode olhar para trás, mas sim olhar para frente e encarar e tirar o melhor daquilo que está na nossa frente.
A gente falou no bloco anterior sobre 2 temas importantes que acabaram permeando, né, os assuntos das suas poesias, que é a questão da depressão e do suicídio. Imagino que principalmente entre jovens, já que a gente estava falando que a faixa etária mais alcançada ainda são os adolescentes, né. Por que abordar esses temas tão importantes, Vitinho? Porque no nosso país e no mundo colocaram uma limitação, digamos assim, entre um mês, que é o setembro amarelo. Mas para mim, como poeta e como um homem, como um ser humano, o dia de falar de depressão e de suicídio não é só setembro, é todo dia, porque todo dia pessoas morrem. Talvez, para você que está nos assistindo não sabe, 800 mil pessoas morrem por ano de suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. A cada 45 minutos, um brasileiro morre por suicídio. Durante a pandemia, a ligação, né, para o 188, que é o DISC, para a pessoa que está pensando em se matar, em suicídio, aumentou mais de 800% as ligações. Então, é por isso que eu faço poesia, porque existem pessoas que estão morrendo agora, existem pessoas que estão pensando em tirar sua própria vida agora, e seria muita ignorância da nossa parte e muita falta de empatia restringir isso em um mês só. E é por isso que eu faço esse papel de falar sobre suicídio, depressão, dia após dia, porque uma vida, para mim, vale muito. Não tem preço, tem valor. E é um momento muito importante esse que você falou realmente, porque a gente está vivendo essa questão do isolamento social, né? E muitas pessoas estão isoladas literalmente, elas estão sozinhas dentro de casa. E a gente já está falando também da questão de alguns idosos, pessoas que moram sozinhas. Se já está difícil para quem está em isolamento social, de repente em família, imagina para quem está realmente vivendo isolado sozinho. Nesse momento aí entra a preocupação com a depressão, né, Vitinho? Então, assim, a gente abordar esse tema, discutir esse tema, trazer conscientização sobre esses assuntos é algo muito importante, e aí vale falar também que não tem a questão da idade, né? Quando a gente fala de depressão, a gente pode estar falando desde uma criança até um idoso. Exatamente. É uma doença, é um mal do século que ataca todas as idades. Então, não é algo específico para cada idade, mas sim para um todo em geral. E não é drama, não é frescura, é algo sério. Eu não tive depressão, nunca tive depressão. As pessoas perguntam, uai, por que você fala de depressão se você nunca teve? É porque eu tenho empatia pelas pessoas, é porque, né, a gente tem que pensar nas outras pessoas. Então, não é só porque eu tive ou vou ter que eu tenho ajudar o próximo. Então, a depressão é algo sério, é algo que não é frescura, que não é drama, e que a cura, eu creio que é o ser humano, sabe? É ajuda com o psicólogo, é pensar em fazer exercícios físicos, é ajudar, é pedir ajuda, é procurar ajuda, é se permitir ser ajudado, e nós que estamos de fora, ser a ajuda que essas pessoas precisam. Então, eu sempre falo isso, que a cura da depressão somos nós. Eu não sei se você tem esse contato mais próximo com o seu público, mas já teve algum caso de pessoas que estavam em depressão ou pensaram em suicídio por conta das interferências das suas poesias, voltaram atrás e se recuperaram? Sim, sim, não só uma, como milhares, sabe? Eu recebo muita mensagem na minha caixa de mensagem de pessoas que iriam tirar sua própria vida e quando viram uma poesia minha desistiram, pessoas que estavam com câncer, pessoas que estavam com alguma doença, viram minha poesia e foram totalmente curados, algo um milagre assim de Deus. Pessoas que estavam quase terminando o seu relacionamento, né, casal, tudo mais, e olharam um vídeo meu e também voltaram atrás. Então, os fatos que estão acontecendo, né, as consequências das minhas poesias, realmente é algo real. Então, tem muita gente que vê a poesia e é tocado, pessoas que vão desistir, vê a minha poesia e não desiste, pessoas que vão tirar sua própria vida e não tira. Então, esse é o poder da arte, esse é o poder da palavra, esse é o poder da poesia. A poesia, sim, transforma e salva. Eu sempre falo isso, que a poesia transforma e salva. E a gente estava falando sobre todo o seu trabalho e todas essas poesias, agora elas estão num livro, é isso? Exatamente. O nome do livro é Não Desista, é o mesmo nome da poesia que viralizou, que tocou muita gente, que mudou, transformou vidas, que diversos famosos celebridades também divulgaram.
é algo que realmente tocou o Brasil. Esse livro, eu falo sobre como não desistir. É um livro de pauta motivacional e também cristão, onde eu falo sobre um pouco de Jesus e também sobre o porquê de você não desistir. Então, eu sempre falo, se você desistir de ler esse livro, você já é um desistente. Então, não desista de ler, não desista de adquirir esse livro, é lindo demais. E eu falo sobre como não desistir, o porquê de você encarar os seus sonhos, o porquê de você encarar a sua vida, realmente o porquê de você não desistir. No livro Não Desista, tem todo esse conteúdo, todos esses assuntos, e claro que não pode faltar poesia também. Então, tem algumas poesias que eu selecionei especialmente para colocar nesse lindo livro que já está à venda. Quem quiser adquirir, então, como consegue? www.hypebook.com.br hypebook.com.br. Ok, então. A gente estava falando no bloco anterior sobre a questão tão importante, né, de depressão, suicídio. Existe um tripé mentalmente negativo que ele é composto por estresse, depressão e ansiedade. A gente está falando de esperança, Vitinho. Dá para a gente fazer um tripé, então, positivo? Se a gente tem no tripé negativo estresse, depressão e ansiedade, quais seriam os 3 fatores de um tripé positivo? Com certeza. Eu sou um jovem de 20 anos, não sou formado em psicologia, não sou formado em nenhuma dessas áreas, mas se a gente fosse montar um tripé mentalmente positivo, eu colocaria em primeiro lugar o domínio próprio. Quando você tem um domínio próprio das suas emoções, um controle sobre você, você consegue viver de uma forma mais leve. O segundo ponto, eu colocaria a renovação da mente. Quando você renova sua mente com boas mensagens, com boas palavras, isso te dá ânimo, isso te dá um porquê de existir, um porquê de estar vivo. E no terceiro e último eu colocaria a fé, que seria a base. Eu gosto muito da palavra esperança, mas eu prefiro a fé. A fé te dá certeza que você vai conseguir. Então, nesse tripé, eu colocaria fé como base, depois a renovação da mente, onde você tem que filtrar as informações, tentar pensar positivo e, em primeiro lugar, o domínio próprio, de se conter, de se controlar, de controlar suas emoções, por mais difícil que seja. Então, esse, na minha opinião, seria esse tripé mentalmente positivo. Bom, eu acho que eu já tenho a resposta da minha pergunta, mas mesmo assim eu vou insistir em fazê-la, que é o seguinte, a gente sabe que todo mundo, né, todo ser humano passa por altos e baixos, imagino que com você não seja diferente, apesar de você ser um jovem que emana vida, né, emana esperança, graças a Deus, mas a gente sabe que é do ser humano isso, um dia triste, um dia feliz, como é que você lida? Qual que é o seu tripé? É esse mesmo que você falou? Exatamente, esse é o meu tripé, esse é o porquê de eu estar vivo, o porquê de eu existir. Então, nós somos seres humanos, seres carnais, que temos dias bons, temos dias ruins, mas a gente tem que entender que existe um Deus no controle e existe um porquê de estar vivo. Então, para quem está nos assistindo agora, a minha pergunta é: qual é o seu propósito de vida? O porquê de você existir? Por que você está vivo? Será que é só para viver e com 75 anos, com 80 anos, com 95 anos partir para outra viagem? Não, existe um propósito, existe um porquê de viver. Então, quando você entende esse tripé de fé, domínio próprio e renovação da mente, você entende quem você é e por que veio nessa terra. Então, eu entendi isso na minha vida, que o meu porquê de existir é salvar vidas, que o meu porquê de viver é salvar vidas. Então, um médico, um advogado, ele tem um porquê, você tem um porquê, tem um propósito de existir. Então, você tem que tentar achar, encontrar em você esse propósito de vida. Então vamos salvar a vida juntos, né, Vitinho? Vitinho, Amém. muito obrigada por todas as suas informações, sucesso aí na sua empreitada de salvar vidas, continue com esse projeto lindo que você tem. A gente encerra esse programa, então, com uma poesia do Vitinho, vamos lá? A quarentena me ensinou que nós agora temos tempo de valorizar a família, ver que o dia passa lento, de se reunir na mesa, termos relacionamento. Em época de quarentena, vimos que valia a pena viver todo e qualquer momento. Agora é hora de viver e ser o que já tínhamos esquecido. Ser família, ser exemplo, ter caráter definido, ser forte e corajoso, ter empatia, ser bondoso,
ser humano e ser unido. Ser amigo, ser sensível com as mortes existentes, ser canal de esperança, ser sensato e consciente. Mas o que alegra a alma é dar uma salva de palmas para quem cuida dos doentes. Ser capaz de trazer paz, ser a luz que eu tanto clamo. As boas notícias dos jornais, ser o amor e o eu te amo. Pois o vírus só vai morrer se nós aprendermos a viver e ser como ser humano.